pouquinho. Nós vamos começar então. Eu quero passar para vocês uma propaganda, na verdade, é um trailer do filme. E eu queria que vocês vissem um pouquinho, que é o ponto que vai iniciar a nossa discussão. Eu sempre achei que a ideia era mostrar preparo para manter controle. Só para contextualizar, o narrador, no caso, é o presidente americano. Para manter o mundo nos trilhos. Cifrados, estamos preparados. Ninguém começa uma guerra nuclear. Há aproximadamente 3 minutos detectamos um míssil balístico sobre o Pacífico. A rota de voo no momento é compatível com o impacto em algum ponto dos Estados Unidos. O nível 2 já foi acionado alguma vez? Não. Isso é real? O Stratcom quer instruções de lançamento agora. Eu preciso que você respire. Estamos falando de acertar uma bala com outra bala. Então é tirar cara ou coroa? Um investimento de 50 bilhões de dólares para isso? Entra no carro e começa a dirigir. Se não tomarmos medidas para neutralizar nossos inimigos agora, vamos perder a oportunidade para isso. Se cometemos um deslize, nenhum de nós vai estar vivo amanhã. Não existe plano B. A gente fez tudo certo, né? A gente fez tudo certo nessa porra! Nada disso faz sentido. Fazendo essas bombas e esses planos. E as paredes estão prontas para explodir. Bom, esse filme, ele trata de uma questão que cada dia mais ela se torna possível, né? Esse filme trata da possibilidade de uma guerra nuclear. E o drama todo gira em torno do desafio que é se um dia alguém apertar o botão. Eu andei fuçando para ver até onde esse filme tem, né, a realidade. E é fato que se qualquer bomba for disparada pelas potências atuais, são 18 minutos para ela atingir uma outra potência. Então, se a China disparar, os Estados Unidos disparar, a França, o Reino Unido, Israel, qualquer um desses caras, para ele chegar no seu inimigo em cerca de 18 minutos. Ah, tá bom, vai jogar uma bomba, vai destruir um tanto de coisa. O problema é que, caso isso aconteça, imediatamente os inimigos vão retaliar. E aí acabou. Hoje nós temos aí o nome Casa de Dinamite exatamente porque nós vivemos em um planeta com capacidade para destruir a si mesmo, para destruir a humanidade mais de uma vez. Hoje vivemos este risco de extinção. E aí alguns podem estar me dizendo, mas aonde está Deus nisso? Mas aonde? Pode acender a luz de trás, Marcos. Será que o Pai permitiria que a humanidade fosse extinta? Bom, e a resposta é sim. E ele já fez isso várias vezes. Aqui, deixei embaixo demais. Aqui a gente tem as extinções em massa que ocorreram ao longo da história do planeta. Uma extinção em massa é um momento em que
acima de 80% de tudo que vive morreu. 80%. A gente teve 85% nesse período, 75% nesse período, aqui 96%, 75%. Nós já tivemos 5 extinções em massa. Como que se sabe disso? Pelos fósseis. O pessoal vai analisando os fósseis e vai verificando o quê? De que época que é. Aí, em um determinado período, não tem mais fóssil. Porque daquele período não tem. São raros os fósseis. Por exemplo, pegar aqui dos dinossauros, que é o mais recente. Até 65 milhões de anos atrás, você acha um monte de fóssil. Depois você não acha mais. Os caras morreu. Ou seja, o nosso Criador já limpou o tabuleiro, vamos dizer assim, pelo menos 5 vezes. E, sem contar a possibilidade de uma guerra, nós já estamos no que se considera a sexta extinção em massa, causada por nós. Olha só, as espécies estão desaparecendo de 100 a 1000 vezes mais rápido do que se fosse naturalmente. E somos nós que estamos fazendo isso. Todo dia, existe um órgão, uma fundação, na verdade, internacional, que monitora espécies em extinção. Todo dia a gente perde uma, no mínimo. Por quê? Porque a humanidade tem caminhado de maneira acelerada para satisfazer as suas vontades, e eu não vou dizer necessidades, porque não são pelas necessidades, ao mesmo tempo que destrói o resto do planeta. Ah, mas e a humanidade, né? Fora tudo isso aqui, ó, dinossauro já faz muito tempo. Não tinha ser humano na época. Na verdade, quando os dinossauros foram extintos, e o fato deles serem extintos, possibilitou que um tipo de ser que já existia na época prosperasse. Muito menores, mais adaptados a diferentes climas, que tinham pelos, que cuidavam dos seus filhotes. Os mamíferos. Nós. Então, quando o Criador tira os dinossauros de cena, ele abre a possibilidade para toda a fauna, flora que existe hoje, inclusive nós. Agora, a humanidade já fez isso também no seu curto intervalo de tempo. A gente faz guerra. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 20 milhões. A Segunda, entre 70 e 85. Incluindo o Holocausto, que é gente que não morreu porque estava na batalha. Morreu porque estava na câmara de gás. E os bombardeiros de Hiroshima e Nagasaki, cada um aí matou uns 200 mil por baixo. Agora, isso daqui é a destruição provocada pela humanidade. Não um fenômeno natural. Tem também, vou falar deles também. Mas essa destruição nós causamos. E aí eu pergunto para vocês, será que essa destruição, mesmo essa que nós causamos, ela tem um lado bom? Ou não? Sim, ela tem. Como assim? Como a destruição pode ser boa? Acontece que, se não houvesse potencial de progresso, essa destruição não ocorreria. Se não fosse necessário remover certas bases, certas estruturas, não haveria destruição. Então, olha só. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a expansão dos direitos civis e maior participação das mulheres no trabalho e na política. Por quê? Porque não tinha homem. Exatamente. Normalmente, a maior parte dos soldados são homens.
eles estavam lá morrendo, alguém precisava pagar as contas, alguém precisava trabalhar. Só que, à medida que as mulheres conquistam seu espaço no mercado de trabalho, elas também querem ter voz. E aí também conquista espaço na política. Também surge a ONU a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Aliás, foi aniversário da ONU nesses dias. Acho que em agosto, se não me engano. 80 anos, uma coisa assim. E ampliação dos direitos. E isso aqui é muito interessante. Sistema de bem-estar social. Só para vocês entenderem. Na Alemanha nazista, eles utilizaram o poder do Estado contra os seus cidadãos. Né? Os judeus que eles mataram, os ciganos, eram cidadãos daquele país. E aí, o que eles perceberam? Que precisava mudar o jeito de governar. E o que se chama Estado do Bem-Estar Social quer dizer o quê? Tem que ter um monte de serviços que o Estado oferece para beneficiar o seu povo. Para garantir direitos mínimos a todos. Então, você tem como impacto do horror, que foi a guerra, uma mudança para o outro lado. Ou seja, ainda que tenha sido um evento absurdo, destruidor, a humanidade renovou-se a partir disso. Mas isso tira a culpa de quem provocou? É claro que não. Já dizia o texto do Evangelho. O escândalo há de vir, mas é daquele que o provocar. Mas não para por aí. Também tivemos pandemias. Aliás, quando eu estava fuçando minhas coisas para fazer a palestra, eu vi quando foi a última palestra que eu dei sobre um tema parecido. Foi em março de 2020. No início da pandemia. E tinha bem a calhar. Aliás, eu tenho uma teoria, não tinha lugar nenhum, tá, gente? De que a pandemia foi a pisada no freio no que está acontecendo hoje. A pandemia nos deu um respiro para que a gente não chegasse à proximidade de uma guerra hoje. Né? Vamos lembrar quem era o presidente dos Estados Unidos durante a pandemia? Ou mesmo de hoje? Então, a pandemia, claro, não tiro o sofrimento das pessoas e tudo mais, mas ela deu uma freada para onde a gente estava caminhando. O SUS está bem nisso. Estavam querendo cortar, né? E sistemas de saúde como o SUS em todo o mundo. Né? Vários governos iam tirando dinheiro para ir para um modelo mais parecido com o modelo americano, que é privado. Né? As pessoas não têm direito universal à saúde. Né? Ela tem saúde se tiver dinheiro para pagar a conta. Menos a guerra. Não, o soldado tem garantia. Né? Mas a questão é, depois da pandemia, a gente tem sistemas de saúde que foram totalmente modificados. Eles viram que na iminência de uma coisa assim, não dá para você esperar para ver quem vai pagar a conta. Você tem que salvar o cara de todo jeito. E aí, a gripe espanhola e a peste negra antes dela, elas provocam a quebra do sistema feudal, que é um modelo da Idade Média, não vou entrar nos detalhes, mas ela enfraqueceu demais o poder que os reis tinham sobre os seus cidadãos. Porque foi necessário toda uma revolução na sociedade para eles lidarem com esses problemas. Então, vem uma pandemia, como são essas que eu citei e outras. Ela vem para provocar mudanças. Ela nos força a mudar a sociedade. Detalhe, mais ou menos cada 100 anos. É mesmo. Essa é exatamente o intervalo de 100 anos. A peste negra é mais antiga, 1600, mais para trás. E é claro que essa aqui eu não vou ler a lista inteira, mas é o top 10 de desastres naturais. Terremoto, tufão,
um tsunami. Primeira linha é de onde foi, quando foi. Agora veja as mortes, ó. 800 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, 300 a 500 mil, e aí vai. Esses fenômenos naturais, a gente ainda não é capaz de causar terremoto, espero. Mas os tufões e furacões estão aumentando. E isso tem a ver com a mudança climática. Nós que vamos. Essa foi, a gente pode assinar embaixo. E todos esses fenômenos, eles causam grandes modificações no lugar que ele acontece. Então, a gente teve que mudar a estrutura das cidades, a gente teve que mudar sistemas de alerta, a gente teve que olhar para partes do mundo que a gente não olhava. O mundo muda depois disso. Um exemplo marcante é o Haiti, aqui do lado, acho que está aqui até. Aqui, ó, 2010. O Haiti, depois do desastre que foi o terremoto lá, recebeu muita ajuda de vários lugares do mundo. Por favor, deixe no modo avião. Então, o que acontece? Essa destruição, ela vem acompanhada de uma renovação. Quando se questiona isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, então, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta que se tem é essa: para fazê-lo avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? E necessário ver o fim para apreciar o resultado. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Ou seja, a gente só consegue ver aquele ponto que está nos incomodando. A gente só consegue olhar para aquele momento da história que estamos vivendo. E a fala do Espírito da Verdade é exatamente essa. Olha no cenário mais amplo. É o empurrãozinho que a humanidade está precisando para poder acordar. A gente, muitas vezes, insiste em certas coisas simplesmente porque aquilo é a nossa zona de conforto. Eu vou voltar na questão da participação das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres sempre foram capazes. As mulheres sempre tiveram um potencial tanto quanto, até maior que o dos homens. Eu sou escravo. Mas foi fundamental que a necessidade surgisse para que, de um lado, os homens dessem espaço, porque tem isso também, né? Não é só o lado que a mulher não queria trabalhar, não. Tinha que alguém também dar espaço, porque os caras não contratavam. Gente, até hoje, tem empresas que, se a mulher engravidar, tchau, obrigado. Filho, quando sua mãe ia casar, ela perdeu emprego. Então, por quê? Porque há uma visão, havia, e hoje ainda tem um pouco, de que não era o papel da mulher estar no mercado de trabalho. E a partir da necessidade, que no caso foi provocado pela guerra, aí não teve como voltar atrás, a humanidade foi obrigada a engolir isso. E quando você pensa nos dias de hoje, tem tanta coisa que a humanidade precisa deixar para trás. Tem tantos comportamentos, tantos valores distorcidos, que a humanidade precisa renovar urgentemente. E em algumas áreas a gente não vê
grandes avanços há bastante tempo. Talvez a gente precise de um chacoalhão. Quem sabe assim a gente consegue olhar para frente. Olha só, Kardec pergunta, falou, mas esse negócio de flagelo aí, eu não gosto muito. Será que Deus não podia fazer de outro jeito? Aí ele fala assim, ó, sim, e ele faz todo dia. Pois dá para cada um os meios para progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não aproveita, então é necessário castigá-lo esse orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Porque, sabe aquela história de, ó, eu estou tentando te ajudar todo dia eu estou falando, tome cuidado, não faça isso, tome cuidado, não faça isso. Né? Aí você vai lá e faz. E continua fazendo. Aí a hora que você vai fazer, tá bom, espere dar ruim. Deixa dar ruim. Faça então, já que você insiste tanto. E colhe as consequências. Mas do jeito que está aí, vai ficar caro o negócio. Sim. E aquela? Como nós sabemos, a humanidade que está aqui hoje não é diferente da humanidade que estava aqui há 50 anos atrás. Muitos desencarnaram, reencarnaram. Somos os mesmos. A gente não pode nem dizer que a culpa foi dos antigos, das gerações anteriores que fizeram errado. Não somos nós. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. E se nós não estamos progredindo, é por nossa própria responsabilidade. É o que ele acabou de falar aqui. Ó, não é como se Deus quisesse mandar uma destruição, quisesse que a coisa fosse feia. Ele cria todos os dias instrumentos para que a gente melhore. Todos os dias a oportunidade vem para que a humanidade seja melhor. Imagine se esse dinheiro que gastou aí fosse para social. Imagina isso. Quanto será que custa manter o planeta inteiro armado? O quanto de melhoria poderia ser produzida com esse recurso? O quanto que a humanidade estaria muito mais segura, não comprando armas, mas produzindo bem-estar. As pessoas entram em conflito porque estão insatisfeitas, porque têm necessidades. Se a gente investisse em criar pontes, em fazer as pessoas conviverem melhor, terem mais satisfação, obviamente que a gente não precisa da arma. É só pensar. As pessoas que estão próximas de nós, a gente precisa ter medo delas? Não, porque a gente estabelece confiança. Dá um exemplo totalmente simples. Você vai num lugar com seus amigos, né? Foi lá no sítio lá. Você tem medo que alguém ali dentro roube seu carro? Não. Porque você está no círculo de confiança. Você está entre pessoas que você conhece. Você não tem medo. Você não precisa ter medo. No entanto, em termos globais, o quanto de ódio que a gente destila uns para os outros. E às vezes, em termos locais, a gente faz isso. Mas ó, como que a lei funciona? Destruição não é aniquilação. Importante chamar a atenção para isso. O que é chamado é, na verdade, transformação. Tudo se renova. Tudo se renova. Então, o meu corpo físico... O negócio desligou aqui, mãe. O negócio desligou aqui. Pode ser. Pega o outro. Oi? O meu corpo físico, um dia, vai se decompor. Ele é descartável. O negócio está ruim de bateria. Ele é descartável. Vamos dizer assim, um corpo físico bom vai durar uns 70 anos, 80. Um meio mal usado vai usar um pouco menos. Mas todos eles vão se acabar um dia. Né? E tudo bem. Porque é assim que funciona. Vocês sabiam, olha, isso é muito legal. A gente troca todas as células do corpo, todas.
em 10 anos. Em 10 anos de vida, todas as células que você tem no seu corpo já morreu e nasceu outra. No meu caso, eu tenho umas que não respeito. O problema é quando nasce uma outra tão ruim quanto a anterior. Mas, o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que a humanidade, ela gosta de preservar certas coisas devido ao apego, ao orgulho, ao egoísmo. E que, na verdade, a gente precisa deixar as coisas seguirem o seu rumo. Sim, mas o preço é caro, do jeito que está aí nessa casa de dinamite. Só que o que acontece? Enquanto a gente ficar brigando por conta de coisas que não duram, a gente vai se matar de graça. A gente tem sim que lutar, a gente tem sim que levantar a cabeça, mas para buscar coisas que vão produzir uma transformação. O corpo físico é destruído, mas o espírito é imortal, indestrutível. Peraí, então e se explodir o planeta, para onde vai meu espírito? Para algum lugar? Ele vai. Aliás, detalhe, né? As bombas não são capazes de explodir o planeta igual o desenho animado, tá, gente? É só tornar inabitável, né? A Terra vai estar aí ainda. Não parece ser muito melhor. A destruição de formas antigas é essencial para o progresso e melhoria. Gente, Aquela usina lá que teve na Rússia lá já está habitada já. já? Pelo menos perto ali já está. O que acontece? Se a gente pensar no passado, e muitas vezes a gente pensa com aquele saudosismo, né? Antigamente que era bom, antigamente era tudo melhor. Não é. É que você se sentia bem com aquilo. Não quer dizer que era melhor. E eu vou dar um exemplo de onde eu entendo, que é a escola. Todo mundo que é um pouco mais velho fala, a escola antigamente era boa, o pessoal saía sabendo tudo e tudo mais. Verdade. Verdade. Só que de cada 1000 que entrava, 8 saíam. Esse é o número. E claro que os 8 que saía bom. Puxa vida, ele ganhou dos outros 900 e pouco. Essa é a questão. Era uma escola para poucos. Claro que ela funcionava. Se você não se adapta, você vai para a rua. Pega aí. O índice de analfabetismo no Brasil na década de 90, não precisa nem muito para trás. 90. É mais do que 4 vezes o que ela é hoje. Mas a escola hoje, as crianças não respeitam. Essas crianças não tinham espaço na escola. Essas crianças cujas famílias não estudaram, essas nossos terríveis lá do projeto, que muitas vezes não quer saber de nada, essas crianças estariam fora da escola, se fosse a mesma escola de 20 anos atrás. Então, realmente, era uma coisa boa que foi destruída? Mas a gente está construindo uma coisa melhor. Disso eu não tenho dúvidas. Destruição, ela pode ser necessária e pode ser abusiva. Então, a gente está listando aqui quantas destruições necessárias. Mas também, eu sou responsável pela destruição que eu causo. Se as minhas ações provocam a destruição de algo, prejudicam outras pessoas, prejudicam o meio ambiente, prejudicam o planeta, não tenho dúvida de que eu vou ser responsabilizado. Se um dia, e eu espero que esse dia não chegue, apesar de estar perto disso, alguém apertar o botãozinho da arma nuclear, pode ter certeza que o primeiro que apertar o botãozinho, esse vai arrumar uma dívida gigante. Com certeza. Imagina o cara que deu a ordem para você jogar uma bomba em cima de uma cidade, Hiroshima lá, né, 35, matou 100 mil pessoas de forma instantânea. É mais ou menos aquilo lá? Que ano foi isso? Não, aquela bomba era bem mais fraca. É? Hoje as nossas bombas são de 100 a 200 vezes mais potentes que aquilo.
Não, o espírito só. 45. Mas você imagina, o cara deu a ordem, falou assim, ó, joga a bomba lá. Sabendo que ia matar 100 mil pessoas com um único botão. Dá nem pra acreditar nisso, né? Mas nesse filme aí era isso aí mesmo. Ias pegar Chicago. Isso. Tá dando spoiler, pessoal. Assiste o filme depois. Ó, responsabilidade humana. A lei nos chama a responsabilidade. Nossas ações que causam desequilíbrio têm consequência e é preciso analisar a relação com o mundo para identificar onde contribuímos para essa destruição. E aí, a gente falou muito da lei de destruição em escala planeta, mas é importante falar dessa lei em escala individual. Porque não é só o planeta que tem destruição, a nossa vida tem isso. É um meio de transformação e renovação. Tem coisas da nossa vida que vão ser destruídas. Tem momentos da nossa vida, pontos de apoio da nossa vida que vão sair daí. A perda de um ente querido, uma estabilidade, seja no relacionamento, seja financeira, isso também é destruição. Uma doença, sonhos que se tornam impossíveis. A finalidade é a mesma, permitir a evolução moral e material. Ele fala assim, poxa vida, mas será que um câncer, que é algo totalmente destrutivo, vai provocar alguma mudança em mim? Olha, não conheço muitas pessoas, mas as que eu conheço, que passam por isso, ou que passaram por isso, com certeza tiveram transformações na sua maneira de ver o mundo, naquilo que dão valor, naquilo que é importante. Então, com certeza essa é uma destruição, não desejo para ninguém, pelo amor de Deus, mas que ela provoca coisas em nós. Um exemplo, o ciclo das estações na vida e na natureza. Esses dias a árvore da pracinha aqui estava maravilhosa. Eu tirei uma foto dela um dia. No dia seguinte estava tudo sujo no chão e minha mãe doida limpando. Mas é assim que funciona na natureza. São simples. Floresce, os animais vão lá pegar o pólen e tudo mais, essas flores caem, nascem os frutos, esses frutos também caem. E ela vai se renovando continuamente. Aliás, uma questão muito interessante. As árvores são alguns dos seres vivos que duram mais tempo. Porque elas constantemente estão se renovando. Então, ela pode ser que tenha uma casca velha, mas o seu interior é novo. Né? Sempre a casca é a parte mais velha da árvore. Sim, concordo. Né? Aquela árvore da esquina lá tem 50 anos. Então, e está lá, linda. A mamãe briga com ela. Com certeza, sujando ainda tem. Mas quem fez a árvore não pensou em quem varria a rua, tenho certeza. Foi nós que plantamos. O duro é lembrar disso, né, Marco? Né? A destruição, no plano físico, a gente lembra de guerra, doença, catástrofe. Mas ela tem no plano moral. São os valores que eles acabam sendo mexidos. Esses valores são individuais. Cada um de nós tem algumas bases. Sabe aquela coisa assim? Para mim o certo é isso. Tem que ser desse jeito. Até o dia que alguém te chacoalha e fala, puxa vida, talvez eu consiga ser desse jeito. É claro que cada um enfrenta esses desafios como pode. Mas isso vai nos impulsionando, vai nos empurrando para frente. Por quê? Porque a dor desperta consciência. Minha esposa nem lembrava que ela tinha esse ossinho no canto aqui, ó, até ela quebrar. E lembrar do abençoado durante alguns meses. Continua lembrando, né, amor? E é isso. A gente só lembra do valor que tem as coisas quando perde.
Tem um teórico lá, um sociólogo, que ele vai falar do problema da abundância. Ele fala assim, que pessoas, né, e até sociedades que crescem num momento ou numa situação de muita abundância, valorizam muito menos as coisas essenciais. Por quê? Para ele, aquilo ali não é uma dádiva, aquilo ali é o mínimo. E muitas vezes a gente precisa desse chacoalhão para lembrar que sim, aquilo ali é importante. Sim, aquele momento, aquela coisinha que eu não dava valor, ela é importante. Bom, isso nos leva a um ciclo de reconstrução. A destruição prepara o terreno para o renascimento. E aí a gente tem que falar de morte. Como assim? Morte? A nossa. Desencarne. A beleza da alma imortal é que ela vai passar por várias e várias experiências, ser destruído seu corpo físico e vai retornar. Fala-se muito do momento do desencarne, aquela hora que eu me dou de frente com a minha consciência. E a minha consciência não é uma outra entidade, sou eu mesmo. Imaginem o poder transformador de refletir sobre a sua vida inteira. Sobre como é que eu cheguei ali. Quais os passos que eu dei e os que eu deixei de dar. Qual o caminho que eu trilhei e aonde eu simplesmente não quis passar. A reencarnação é o maior exemplo de reconstrução. E passo a passo, a gente vai deixando certos vícios, deixando o orgulho para trás e caminhando para um estado melhor. Até porque, no próprio planejamento reencarnatório, a gente é obrigado a fazer isso. Onde foi que eu errei? Aonde que eu preciso de freios? E assim o meu plano reencarnatório é feito. Se reconstruindo. A gente está caminhando para um mundo regenerador. O que isso quer dizer? Que tal qual o solo queimado, vai ser gerada uma vida nova. Que a gente precisa exercitar como a lagarta se torna borboleta. A gente precisa de um momento de muito esforço, não sei se vocês sabem disso, mas para a lagarta quebrar o casulo e virar a borboleta, é o momento que ela mais faz força na vida inteira dela. E que se ela não conseguir essa força, ela morre ali. Ela não vira a borboleta. E só depende dela, porque se alguém ajudar a chegar, também. Também não, porque daí ela não vai ter a força para seguir dali para frente. Ou seja, as transformações que a gente vai promover na nossa vida, elas envolvem quebrar cascas e se tornar algo diferente. E é óbvio que isso vai exigir muito nosso esforço. Isso vai exigir que a gente seja diferente. E não vai acontecer de uma hora para outra. A gente precisa destruir os vícios e os hábitos negativos. Esses dias, hoje, a gente estava arrumando lá em casa, aí tem um tatame lá, pequenininho, que faça exercício. E aí a esposa fala, joga fora isso aí que você não está usando mesmo, né? Aí eu pensei, poxa vida, para você começar um hábito bom, que é fazer um exercício, custa. Mas para perder, é 2 minutos. É 2 minutos você larga a mão dele. Não é? Pense nisso. O quanto é difícil para a gente largar certos vícios e andar por um outro caminho. O seu Cirilo falava que se você deixar de ir no centro 2 meses, você volta. Olha, eu não duvido. E a gente vive isso. Muitas vezes, a gente
encontra um monte de acessórios para matar o tempo, para fazer a gente se entreter e deixar de olhar para o que é importante. E isso aqui, muitas vezes nos lembra disso. Sofrimento. Porque a hora que aperta, a gente se mexe ou morre afogado. E isso aqui vem junto com esses dois. Por quê? Porque se a gente está falando de renovação, não dá para viver no passado. Eu tenho que viver o hoje. Para eu seguir em frente, eu preciso largar as amarras que me prendem lá atrás. Destruição faz isso. Ela faz a gente rever nossas prioridades. E o passado pode ter me trazido até aqui. Mas ele tem que ficar lá atrás. Eu tenho que destruir o meu passado. Ontem lá no projeto a gente tocou aquela musiquinha da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. E realmente ela tem tudo a ver com isso. Né? Ela é uma metáfora para dizer o quê? Se eu viver olhando só para o meu passado, eu vou virar uma estátua de sal. Por quê? Eu vou deixar de viver o hoje. Eu vou deixar de viver o amanhã. Porque eu fiquei preso naquilo que ficou para trás. Tiago, Jesus disse, vai, não peques mais. Sim, e por que ele dizia isso? Porque ele está falando, amigão, não importa o que você fez até agora. Hoje eu estou dando para você a oportunidade de mudar a sua vida. O que importa é o que você vai ver daqui para frente. Isso é o que importa. E aí vem, obviamente, a fé. Que vai ser essa confiança do mundo melhor. E falando em mundo melhor, o nosso está chegando lá. A gente vive um período de transição espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses empurrõezinhos que a gente contou aí ao longo da história, eles vão acontecer com mais frequência. Né? Meu pai observou, deu 1000 anos entre a gripe espanhola e o Covid. 100 anos. Talvez a próxima pandemia não demore 10. Ou o botãozinho venha antes. As dores são sinal de renascimento. E isso aqui eu queria chamar a atenção. Espíritos renovadores e por vezes destruidores reencarnam para reconstruir. Como assim destruidor? Não estou dizendo que é o cara que vai apertar o botão. Estou falando das pessoas que trazem outras ideias. Pessoas que promovem outras formas de pensar, de agir. Pessoas que dão exemplos de que, opa, pode ser diferente. E diferente pode ser bom. Essas pessoas são chave na nossa sociedade. Esses exemplos que a gente vai conhecer e que vão provocar, seja na escala micro, seja numa escala maior, essas pessoas, elas estão reencarnando assim, ó, amigão, estou te dando a missão, ó. Você tem que fazer a coisa mudar nesse ponto aqui. E eles estão vindo. Espero que a gente os veja e se inspire por eles. Porque essas pessoas vai fazer a nossa vida ser melhor. Vai empurrar o nosso planeta para frente. Bom, enfim, destruir é preparar para alguma coisa melhor. Ninguém destrói um edifício se não tiver a intenção de construir outro. Diferente e melhor. Tudo que parece fim é, na verdade, recomeço. Nós vamos desencarnar. Isso é o fim da vida? Não. É o início de uma outra fase. Nosso planeta vai passar por transformações que talvez pareçam um fim. Mas que, na verdade, vai ser o recomeço de uma nova fase. E essa pergunta é para levar para casa. O que em mim precisa ser destruído para que o novo eu, faltou um eu, possa nascer? O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso demolir aqui dentro do meu ser
que vai me fazer renovar, que vai me tornar uma pessoa diferente, melhor.